Capítulo 12. Era mais do que empacotar as coisas de uma família. Era empacotar toda uma vida. Era dar adeus a 13 anos de sonhos, lembranças e amor. Era a despedida final a Edward. Aquele fora o lar que haviam partilhado e agora se tornaria outra vez apenas uma casa, ocupada por estranhos, sem noção das alegrias e pesares, lágrimas e risos que haviam acontecido dentro daquelas paredes. Douglas e Florence Schiffer estavam na maior satisfação porque Mary decidira aceitar o posto. Você vai ser fantástica, Florence garantiu a Mary. Doug e eu sentiremos sua falta e das crianças. Prometa que irão à Romênia nos visitar. Prometo. Mary estava sufocada pelos detalhes práticos que tinha de enfrentar. As incontáveis responsabilidades desconhecidas. Ela fez uma lista. Ligar para o guarda-móveis e pedir que venham buscar as coisas pessoais que estamos deixando. Cancelar o leiteiro, cancelar o jornal. Fornecer ao carteiro um novo endereço para a correspondência. Assinar o contrato de aluguel da casa. Providenciar o seguro. Providenciar a transferência das contas de luz e gás. Pagar todas as contas. Não entrar em pânico. Uma licença por tempo indefinido fora acertada com o reitor Hunter. Arrumarei alguém para o seu lugar nos cursos normais. Não é problema. Mas os alunos de seus seminários vão sentir sua falta. Ele sorriu. Tenho certeza de que nos deixará todos muito orgulhosos, Sra. Ashley. Boa sorte. Obrigada. Mary tirou as crianças da escola, havia providências para a viagem. Era preciso comprar as passagens de avião. No passado, Mary nunca se preocupara com as transações financeiras, porque Edward estava presente para cuidar de tudo. Agora não havia Edward, exceto em sua mente e coração, onde ele sempre estaria. Mary estava preocupada com Beth e Tim. No início, eles se mostraram entusiasmados com a ideia de viver em outro país, mas agora se confrontavam com a realidade e sentiam uma profunda apreensão. Foram procurar Mary em separado. Não posso deixar todos os meus amigos, mamãe, disse Beth. Talvez eu nunca mais torne a ver Virgil. Estou pensando se não seria o caso de ficar aqui até o fim do semestre. Tim disse. Acabo de entrar no time. Se eu sair agora, eles arrumarão outro para o meu lugar como terceira base. Talvez possamos deixar para viajar depois do próximo verão, quando a temporada acabar. Por favor, mamãe. Eles estão assustados, como a mãe. Stanton Rogers fora muito convincente. Mas, sozinha com seus medos à noite, Mary pensou, não sei nada sobre as funções de uma embaixadora. Sou apenas uma dona de casa do Kansas, fingindo que é alguma espécie de estadista. Todos vão descobrir que não passo de uma fraude. Foi loucura concordar com isso. Finalmente, milagrosamente, tudo estava pronto. A casa fora alugada para uma família que acabara de se mudar para Junction City. Estava na hora de partir. Doug e eu levaremos vocês de carro até o aeroporto, insistiu Florence. O aeroporto em que pegariam o avião de 6 lugares para Kansas City, Missouri, ficava localizado em Manhattan, Kansas. Em Kansas City, embarcariam num avião maior, que os levaria a Washington. Peço que me deem só 1 minuto, disse Mary. Subiu até o quarto que partilhara com Edward por tantos anos maravilhosos. Ficou parada no meio, dando uma última e longa olhada. Estou partindo agora, meu querido. Queria apenas me despedir.
Creio que estou fazendo o que você gostaria, pelo menos espero que sim. A única coisa que realmente me incomoda é que tenho o pressentimento de que talvez nunca mais voltemos para cá. Sinto como se o estivesse abandonando, mas você estará comigo onde quer que eu vá. Preciso de você agora mais do que já precisei em qualquer outra ocasião. Fique comigo, ajude-me. Eu o amo muito. Penso às vezes que não poderei aguentar sem você. Pode me ouvir, querido? Está aí. Douglas Schiffer providenciou o despacho da bagagem no pequeno avião. Quando viu o avião pousado na pista, Mary estacou abruptamente. Deus do céu! Qual é o problema? Perguntou Florence. Eu estava tão ocupada que esqueci por completo. Esqueceu o quê? De voar. Nunca entrei antes num avião em toda a minha vida. Florence, não posso conceber subir nesta coisinha. Mary, as chances são de 1 em 1 milhão de que aconteça alguma coisa. Não gosto de chances, disse Mary firmemente. Viajaremos de trem. Não, você não pode fazer isso. Estão esperando você em Washington esta tarde. Viva! Não vou servir a ninguém morta. Os Schiffer levaram 15 minutos para persuadir Mary a embarcar no pequeno avião. Meia hora depois, ela e os filhos estavam acomodados para o voo 826 da Air Midwest. Enquanto os motores aceleravam e o aparelho começava a correr pela pista, Mary fechou os olhos e apertou com toda a força os braços da poltrona. Segundos depois, estavam no ar. Mamãe, psiu, não fale. Ela ficou rígida, recusando-se a olhar pela janela, concentrando-se em manter o avião no ar. As crianças apontavam as paisagens lá embaixo, divertindo-se imensamente. Crianças, pensou Mary amargurada, o que podem saber? No aeroporto de Kansas City, eles passaram para um DC-10 e seguiram para Washington. Beth e Tim sentaram juntos e Mary ficou no outro lado do corredor. Uma mulher idosa sentou ao lado de Mary. Para ser franca, estou um pouco nervosa, confessou a companheira de viagem de Mary. Nunca voei antes. Mary afagou-lhe a mão e sorriu. Não há motivo para ficar nervosa. Só há uma chance em 1 milhão de acontecer alguma coisa. Livro 2, capítulo 13. Quando o avião chegou ao aeroporto Dulles, em Washington, Mary e as crianças foram recebidas por um rapaz do Departamento de Estado. Seja bem-vinda a Washington, senhora Ashley. Meu nome é John Burns. O senhor Rogers pediu-me que viesse recebê-la e a levasse para o hotel. Já fiz reservas no Riverside Towers. Creio que todos ficarão muito bem lá. Obrigada. Mary apresentou Beth e Tim. Se me der os tickets de bagagem, senhora Ashley, cuidarei de tudo. 20 minutos depois, eles estavam sentados numa limusine com motorista, seguindo para o centro de Washington. Tim olhava pela janela aturdido. Ei, lá está o Memorial Lincoln. Beth estava olhando pela outra janela. Lá está o monumento ao Washington. Mary olhou para John Burns embaraçada. Infelizmente, meus filhos não são muito sofisticados, que nunca saíram de... Mary olhou pela janela e seus olhos se arregalaram. Puxa, olhem só! Lá está a Casa Branca. A limusine subiu pela Pennsylvania Avenue, cercada por alguns dos pontos de referência mais emocionantes do mundo. Mary pensou, muito excitada, esta é a cidade que domina o mundo. É aqui que está o poder.
E, de uma forma mínima, também serei parte de tudo. Enquanto a limusine se aproximava do hotel, Mary perguntou: quando verei o Sr. Rogers? Ele a procurará pela manhã. Pete Connors, chefe da CODESC, a seção de contra-espionagem da CIA, ficara trabalhando até tarde e seu dia estava longe de terminar. Todas as madrugadas às 3 horas, uma equipe se apresentava ao serviço para preparar o resumo diário de informações encaminhado ao presidente, compilado das mensagens recebidas durante a noite. O relatório, cujo nome em código era Pickles, tinha de estar pronto às 6 horas da manhã, a fim de estar na mesa do presidente no início de seu dia de trabalho. Um mensageiro armado levava o relatório para a Casa Branca, entrando pelo portão oeste. Pete Connors tinha um renovado interesse nas mensagens que vinham do outro lado da cortina de ferro, porque muita coisa se referia à nomeação de Mary Ashley para embaixadora americana na Romênia. A União Soviética estava preocupada com a possibilidade de o plano do presidente Ellison ser uma trama para se infiltrar em seus satélites, a fim de espioná-los ou seduzi-los. Os comunas estão tão preocupados quanto eu, pensou Pete Connors sombriamente. Se a ideia do presidente der certo, todo este país vai se tornar uma casa aberta para os seus malditos espiões. Pete Connors fora informado do momento em que Mary Ashley chegara a Washington, vira fotografias da mulher e dos filhos. Ela será perfeita, pensou Connors feliz. O Riverside Towers, a 1 quarteirão do complexo Watergate, é um pequeno hotel familiar com suítes confortáveis e bem decoradas. Um empregado levou a bagagem para a suíte. Quando Mary começava a arrumar suas coisas, o telefone tocou, ela atendeu. Alô? Uma voz masculina perguntou: Senhora Ashley, sou eu? Meu nome é Ben Cohn. Sou repórter de Washington Post. Gostaria de saber se podemos conversar por alguns minutos? Mary hesitou. Acabei de chegar e... Não levará mais de 5 minutos, eu só queria cumprimentá-la. Acho que já estou subindo. Ben Cohn era baixo e atarracado. Um corpo musculoso e o rosto machucado de um pugilista. Parece um repórter esportivo, pensou Mary. Ele sentou numa cadeira à sua frente e perguntou: é a primeira vez que vem a Washington, Sra. Ashley? É sim. Mary notou que ele não estava com um bloco de anotações nem com um gravador. Não vou lhe fazer a pergunta estúpida, ela franziu o rosto. Qual é a pergunta estúpida? Está gostando de Washington? Sempre que uma celebridade desembarca de um avião em qualquer lugar, a primeira coisa que lhe perguntam é: o que acha da cidade? Mary riu. Não sou uma celebridade, mas acho que vou gostar muito de Washington. Era professora na Universidade Estadual do Kansas? Isso mesmo. Tinha um curso que se chamava Leste Europeu. Hoje tem o nome de política. Soube que o presidente conheceu-a através de um livro seu sobre a Europa Central e diversos artigos em revistas. É verdade. E o resto, como se costuma dizer, é história. Imagino que se trata de uma maneira excepcional de... Não é tão excepcional assim. Jeanne Kirkpatrick atraiu a atenção do presidente Reagan da mesma maneira e ele a nomeou embaixadora da ONU. Cohn sorriu. Portanto, há um precedente. Essa é uma das palavras mais importantes em Washington. Precedente. Seus avós eram romenos? Meu avô, isso mesmo. Ben Cohn ficou na suíte por mais 15 minutos, obtendo informações sobre os antecedentes de Mary. Ela perguntou: quando a entrevista vai sair no jornal?
Queria saber para enviar exemplares a Douglas e Florence e outros amigos em Junction City. Bencom levantou-se e respondeu evasivo: Vou guardá-la para mais tarde. Havia alguma coisa na situação que o deixava perplexo, mas não tinha certeza do que. Tornaremos a conversar em outra ocasião. Depois que ele se retirou, Betty e Tim vieram à sala de estar da suíte. Ele foi simpático, mamãe? Foi sim. Mary hesitou, indecisa. Acho que sim. Stanton Rogers telefonou na manhã seguinte. Bom dia, senhora Ashley. Aqui é Stanton Rogers. Era como ouvir a voz de um velho amigo. Talvez seja porque ele é a única pessoa que conheço na cidade, pensou Mary. Bom dia, Sr. Rogers. Obrigada por ter mandado o Sr. Burns nos esperar no aeroporto e providenciar o hotel. Está tudo a seu gosto? Está maravilhoso. Creio que seria uma boa ideia nos encontrarmos para discutir os procedimentos que terá de enfrentar. Tem razão. Por que não almoçamos hoje no Grand? Não fica longe de seu hotel. 1 hora está bom? Está sim. Estarei à sua espera no restaurante. Estava começando. Mary providenciou para que servissem o almoço das crianças na suíte e à 1 hora da tarde um táxi deixou-a no Grand Hotel. Ela sentiu-se intimidada. O Grand Hotel é um centro de poder. Chefes de Estado e diplomatas do mundo inteiro se hospedavam ali. E é fácil compreender o motivo. É um prédio elegante com um saguão imponente, o chão de mármore italiano e colunas graciosas, sob um teto circular. Há um pátio ajardinado, com um chafariz e uma piscina ao ar livre. Uma escada de mármore leva ao restaurante onde Stanton Rogers estava à sua espera. Boa tarde, senhora Ashley. Boa tarde, senhor Rogers. Ele soltou uma risada. Estamos formais demais. Não seria melhor se nos tratássemos por Stan e Mary? Ela ficou satisfeita. Seria ótimo. Stanton Rogers parecia de certa forma diferente. E Mary tinha dificuldade para definir o que mudara. Em Junction City ele demonstrara indiferença, quase ressentimento contra ela. Agora, isso parecia ter desaparecido por completo. Ele se mostrava cordial e efusivo. A diferença é que ele me aceitou, pensou Mary feliz. Gostaria de tomar um drink? Não, obrigada. Pediram o almoço. As entradas pareciam-lhe muito caras. Não é como os preços em Junction City. A suíte do hotel custava $250 por dia. Nesse ritmo, meu dinheiro não vai durar muito, pensou Mary. Não quero parecer grosseira, Stan, mas pode me dizer quanto ganha o embaixador? Ele riu. É uma pergunta justa. Seu salário será de $65 mil por ano, mais uma verba de representação. Quando isso começa? Na hora em que prestar juramento. E, até lá, receberá $75 por dia. Mary sentiu um aperto no coração. Não daria sequer para pagar as contas do hotel, muito menos para as outras despesas. Ficarei em Washington por muito tempo? Perguntou ela. Cerca de 1 mês. Faremos todo o possível para acelerar a transferência. O secretário de Estado já telegrafou para o governo romeno solicitando a aprovação do seu nome. Aqui entre nós, já houve discussões particulares entre os dois governos. Não haverá problemas com os romenos, mas ainda ficará na dependência da aprovação do Senado. Então, o governo romeno vai me aceitar, pensou Mary espantada. Talvez eu seja mais bem qualificada do que imaginava. Fiz uma consulta informal ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O próximo passo será uma audiência pública com todo o comitê. Farão perguntas sobre seus antecedentes, sua lealdade ao país,
opiniões sobre o posto e o que espera realizar. E o que acontece depois disso? A comissão vota, apresenta suas conclusões e todo o Senado vota. Mary disse bem devagar. Já houve indicações rejeitadas no passado, não é? O prestígio do presidente está em jogo neste caso. Você terá todo o apoio da Casa Branca. O presidente está ansioso em ter sua confirmação o mais depressa possível. Por falar nisso, achei que você e as crianças gostariam de conhecer a cidade durante os próximos dias. Por isso, providenciei um carro com motorista, assim como uma excursão particular pela Casa Branca. Muito obrigada. Stanton Rogers sorriu. O prazer é todo meu. A excursão particular pela Casa Branca foi na manhã seguinte. Um guia acompanhou-os. Passaram pelo Jardim Jacqueline Kennedy e o jardim em estilo do século XVIII, em que havia um laguinho, árvores e uma plantação de ervas para uso na cozinha da Casa Branca. Bem à frente fica a ala leste, anunciou o guia. A loja, os gabinetes militares, as ligações presidenciais com o Congresso, um escritório para visitantes e as salas da equipe da primeira-dama. Passaram pela ala oeste e deram uma olhada no gabinete oval do presidente. Quantos cômodos tem aqui? Indagou Tim. Há 132 cômodos, 69 closets, 28 lareiras e 32 banheiros. O pessoal deve ir muito ao banheiro. O presidente Washington ajudou a supervisionar uma boa parte da construção. Foi o único presidente que nunca residiu aqui. Não o culpo por isso, murmurou Tim. A casa é grande demais. Mary cutucou o rosto vermelho. A excursão demorou quase 2 horas e, ao final, a família Ashley estava impressionada e exausta. Este é o lugar em que tudo começou, pensou Mary. E agora serei parte disso. Mamãe, o que é, Beth? Você está com uma cara engraçada. O telefonema do gabinete do presidente ocorreu na manhã seguinte. Bom dia, senhora Ashley. O presidente Ellison gostaria de saber se estará disponível esta tarde para encontrá-lo. Mary engoliu em seco. Claro, claro. 3 horas seria conveniente? Está ótimo. Uma limusine irá buscá-la às 15 para as 3. Paul Ellison levantou-se quando Mary foi introduzida no gabinete oval. Ele se adiantou para apertar-lhe a mão, sorriu e disse, peguei-a. Mary riu. Fico contente que isto tenha acontecido, senhor presidente. É uma grande honra para mim. Vamos sentar, senhor Ashley. Posso chamá-la de Mary? Por favor. Sentaram no sofá. O presidente Ellison disse, você vai ser meu doppelganger. Sabe o que é isso? É uma espécie de espírito idêntico ao de uma pessoa viva. Exatamente. É o nosso caso. Não dá para descrever como fiquei excitado ao ler seu último artigo, Mary. Era como se estivesse lendo alguma coisa que eu mesma escrevera. Há muitas pessoas que não acreditam que o nosso programa de povo para povo possa dar certo, mas você e eu vamos demonstrar que estão enganados. Nosso plano povo para povo, nós vamos mostrar que os outros se enganam. Ele é um homem encantador, pensou Mary. Em voz alta ela disse, quero fazer tudo o que puder para ajudar, senhor presidente. Estou contando com você e muito. A Romênia é uma espécie de campo de prova. Como Groza foi assassinado, seu trabalho será mais difícil. Se tivermos sucesso lá, podemos fazer com que dê certo nos outros países comunistas. Os dois passaram os 30 minutos seguintes discutindo alguns dos problemas e depois Paul Ellison disse: Stan Rogers vai se manter em contato permanente com você. Ele se tornou um dos seus maiores fãs. O
presidente estendeu a mão. Boa sorte, doppelganger. Stanton Rogers telefonou para Mary na tarde seguinte e avisou: você tem um encontro amanhã de manhã às 9 horas com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O gabinete da Comissão de Relações Exteriores fica no edifício Dirksen. Uma placa no saguão pelo lado direito da porta informa: Comissão de Relações Exteriores SD 419. O presidente da comissão era um homem rotundo, cabelos grisalhos, olhos verdes penetrantes, o comportamento descontraído de um político profissional. Cumprimentou Mary na porta. Charlie Campbell. É um prazer conhecê-la, senhora Ashley. Já ouvi falar muito a seu respeito. Bem ou mal, pensou Mary. Ele conduziu-a a uma cadeira. Aceita um café? Não, obrigada, senador. Ela estava nervosa demais para conseguir segurar uma xícara. Sendo assim, vamos direto aos negócios. O presidente está ansioso em tê-la como nossa representante na Romênia. Claro que queremos lhe proporcionar um apoio total, por todos os meios possíveis. O problema é o seguinte: acha que está qualificada para ocupar o posto, senhora Ashley? Não, senhor. A resposta pegou-o de surpresa. Como? Você está querendo saber se já tive alguma experiência diplomática no trato com outros países? Então não estou qualificada. Contudo, fui informada de que 1/3 dos embaixadores americanos é constituído por pessoas que também não tinham experiência anterior. O que eu levaria para o meu posto é o conhecimento da Romênia. Estou a par de seus problemas econômicos e sociológicos. Conheço-lhe os antecedentes políticos. Creio que poderia projetar uma imagem positiva de nosso país para os romenos. Ora essa, pensou Charlie Campbell surpreso, e eu estava esperando uma mulher de cabeça vazia. A verdade era que Campbell tinha algum ressentimento contra Mary Ashley, antes mesmo de conhecê-la. Recebera ordens superiores para obter a aprovação de sua comissão para Mary Ashley. Não importava o que pensassem dela. Havia muitos comentários desdenhosos nos corredores do poder sobre a gafe que o presidente cometera ao escolher uma caipira desconhecida de um lugar chamado Junction City, Kansas. Mas tenho a impressão de que a turma terá uma pequena surpresa, pensou Campbell. Em voz alta, disse: a audiência da comissão será realizada às 9 horas da manhã, de quarta-feira. Mary entrou em pânico na noite anterior à audiência. Edward, quando me interrogarem sobre a minha experiência, o que direi a eles? Que em Junction City fui a rainha da escola e ganhei o concurso de patinação no gelo por 3 anos consecutivos? Estou em pânico, querido. Como eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Mais uma vez a ironia florou. Se Edward continuasse vivo, ela não estaria ali. Estaria segura e confortável em casa, com meu marido e meus filhos, o lugar a que pertenço. Mary passou a noite inteira acordada. A audiência foi realizada na sala da Comissão de Relações Exteriores do Senado, com todos os 15 membros presentes, sentados numa plataforma, na frente de uma parede em que havia 4 enormes mapas do mundo. No lado esquerdo da sala ficava a bancada da imprensa, repleta de repórteres. No meio havia cadeiras para 200 espectadores. A sala estava lotada. Pete Connors se sentava numa das últimas filas. Houve um súbito silêncio, quando Mary entrou acompanhada por Betty e Tim. Ela usava um costume escuro e uma blusa branca. As crianças haviam sido obrigadas a abandonar as calças jeans e vestiam as melhores roupas dominicais. Ben Cohn, sentado na bancada da imprensa, observou-os atentamente.
Eles parecem uma gravura de Norman Rockwell, pensou. Uma atendente sentou as crianças na frente e conduziu Mary à cadeira das testemunhas de frente para a comissão. Ela sentou sob o clarão de luzes ofuscantes, tentando disfarçar seu nervosismo. A audiência começou. Charlie Campbell sorriu para Mary. Bom dia, senhora Ashley. Agradecemos sua presença nesta comissão. Vamos iniciar as perguntas. E começaram de forma bastante inocente. Nome? Viúva? Filhos? As perguntas eram gentis e encorajadoras. Segundo a biografia que nos foi fornecida, senhora Ashley, durante os últimos anos a senhora foi professora de ciência política na Universidade Estadual do Kansas, isto é correto? É, sim, senhor. É natural do Kansas? Sou, sim, senador. Seus avós eram romenos? Meu avô era, senhor. Escreveu um livro e artigos sobre a reaproximação entre os Estados Unidos e países do bloco soviético? Escrevi sim, senhor. O último artigo foi publicado em parte na revista Foreign Affairs e atraiu a atenção do presidente? É o que presumo. Senhora Ashley, poderia fazer a gentileza de informar a esta comissão qual é a premissa básica de seu artigo? O nervosismo estava desaparecendo depressa. Ela se encontrava em terreno seguro agora, discutindo um assunto sobre o qual tinha toda a autoridade. Tinha a sensação de que estava conduzindo um seminário na escola. Existem, no momento, vários pactos econômicos no mundo. Como são mutuamente exclusivos, servem para dividir o mundo em blocos antagônicos e competitivos em vez de o unirem. A Europa tem um mercado comum, o Bloco do Leste tem o Comecon, há ainda a OCDE, integrada pelos países de mercado livre, e o movimento não alinhado dos países do terceiro mundo. Minha premissa é muito simples. Eu gostaria que todas as diversas organizações fossem ligadas por vínculos econômicos. Indivíduos que estão empenhados numa sociedade proveitosa não se matam uns aos outros. Creio que o mesmo princípio se aplica a países. Gostaria que nosso país assumisse a vanguarda de um movimento para a criação de um mercado comum que incluísse tanto aliados quanto adversários. Hoje, para citar um exemplo, estamos gastando bilhões de dólares para armazenar excedentes de cereais, enquanto pessoas em dezenas de países passam fome. O mercado comum mundial poderia resolver este problema. Poderia curar as desigualdades na distribuição a um preço justo para todos. E eu gostaria de tentar ajudar para que isso se torne uma realidade. O senador Harold Turkel, antigo membro da Comissão de Relações Exteriores e representante do partido de oposição, manifestou-se. Eu gostaria de fazer algumas perguntas à indicada. Ben Cohn inclinou-se para a frente. Lá vamos nós. O senador Turkel era um homem na casa dos 70 anos, duro e impertinente, um notório rabugento. É a primeira vez que vem a Washington, senhora Ashley? É, sim, senhor. Acho que é uma das mais... Já viajou muito? Não. Meu marido e eu sempre planejamos viajar, mas... Já esteve em Nova York? Não, senhor. Califórnia? Não, senhor. Foi à Europa? Não. Como eu disse, planejávamos... Já tinha saído antes do estado do Kansas, senhora Ashley? Já, sim. Fiz uma conferência na Universidade de Chicago e uma série de palestras em Denver e Atlanta. Turkel disse secamente. Deve ter sido muito emocionante no seu caso, senhora Ashley. Não posso me recordar de qualquer ocasião em que esta comissão tenha aprovado uma candidata menos qualificada para uma embaixada. Espera representar os Estados Unidos da América
num sensível país da cortina de ferro e nos diz que todo o seu conhecimento do mundo provém de Junction City, Kansas, e de passar alguns dias em Chicago, Atlanta e Denver. É isso mesmo? Mary estava consciente das câmeras de televisão focalizadas nela e fez um esforço para se controlar. Não, senhor, meu conhecimento do mundo provém do muito que o estudei. Tenho um PhD em ciência política e ensino na Universidade Estadual do Kansas há 5 anos, com ênfase nos países da Cortina de Ferro. Estou a par dos problemas atuais do povo romeno e do que seu governo pensa dos Estados Unidos e por quê. A voz soava mais firme agora. Tudo o que eles sabem deste país é o que lhe diz sua máquina de propaganda. Eu gostaria de ir até lá e tentar convencê-los de que os Estados Unidos não são um país ganancioso e propenso à guerra. Gostaria de mostrar-lhes como é uma típica família americana. Gostaria. Ela parou de falar, temendo ter ido longe demais em sua raiva. E nesse instante, para sua surpresa, os membros da comissão começaram a aplaudir, menos Turkel. O interrogatório continuou. 1 hora depois, Charlie Campbell perguntou: Alguém tem mais alguma pergunta? Creio que a indicada se expressou de maneira bastante objetiva, comentou um senador. Concordo. Obrigado, senhora Ashley. A sessão está suspensa. Pete Connors estudou Mary por um momento pensativo. Depois se afastou discretamente enquanto os repórteres a cercavam. A indicação do presidente foi surpresa para a senhora? Acha que vão aprovar sua indicação, senhora Ashley? Acredita mesmo que dar aulas sobre um país qualifica alguém a... Vire para este lado, senhora Ashley. Sorria, por favor. Mais uma vez. Senhora Ashley? Ben Con se manteve à distância dos outros, observando e escutando. Ela é mesmo boa, pensou ele. Tem todas as respostas certas. Ah, como eu gostaria de também conhecer as respostas certas. Quando Mary chegou ao hotel emocionalmente esgotada, Stanton Rogers estava ao telefone. Olá, senhora embaixadora. Mary sentiu-se tonta de alívio. Quer dizer que consegui? Oh, Stan, muito obrigada. Não tenho palavras para dizer como estou emocionada. Eu também estou, Mary. A voz de Rogers estava impregnada de orgulho. Eu também estou. As crianças abraçaram-no quando Mary lhes contou. Eu sabia que você conseguiria, gritou Tim. Beth perguntou suavemente, acha que papai sabe? Tenho certeza que sabe, querida. Mary sorriu. Eu não ficaria surpresa se soubesse que ele deu um pequeno empurrão na comissão. Mary telefonou para Florence. Ao ser informada, a amiga começou a chorar. Fantástico! Espere só até eu espalhar a notícia pela cidade. Mary riu. Terei um quarto na embaixada pronto para você e Doug. Quando você viaja para a Romênia? Primeiro, o Senado tem de aprovar minha designação, mas Stan diz que é apenas uma formalidade. O que acontece em seguida? Tenho de passar algumas semanas recebendo instruções em Washington e depois as crianças e eu seguimos para a Romênia. Mal posso esperar o momento de ligar para o Dale Union, exclamou Florence. A cidade provavelmente vai erguer uma estátua para você. Tenho de desligar agora. Estou excitada demais para continuar a conversa. Tornarei a ligar amanhã. Ben Cohn tomou conhecimento do resultado da audiência de confirmação quando voltou ao jornal. Ainda se sentia perturbado
e não sabia explicar o motivo.